Ok, queridos, vamos iniciar nossa primeira aula. Eu coloquei os assuntos desse primeiro bloco de Direito Penal. Meu nome é José Bueno, sou professor de Direito Penal, de Leis Extravagantes e de Teologia. Vamos tratar aqui nos sábados buenos concursos do programa, do último conteúdo programático para investigador de Polícia Civil da Bahia. Porém, como você pode perceber, você que faz CFO, você que vai fazer soldado PM ou CBM, Corpo de Bombeiro Militar, que o programa para investigador de polícia e o seu programa para a Polícia Militar em Direito Penal é o mesmo. Tranquilo? Então você pode acompanhar essas aulas e se deliciar de conhecimento. E conhecimento aí para fazer prova de concurso e conhecimento também para aumentar, elevar sua mente. Ponto 1. O ponto 1 é o conceito de direito penal. Vamos ver o conceito de direito penal. Você vai estudar direito penal, então saber qual é o conceito de direito penal é muito importante. Vamos lá ver o conceito de direito penal. Olha aí. Olha lá, conceito de direito penal. O conceito de direito penal é exatamente esse. É o ramo do direito público. Você não faz direito se não fez direito. Então, se nunca fez direito, o direito público, o direito é dividido em dois grandes ramos: direito público e direito privado. O direito público empacota várias caixas singulares: direito constitucional, direito penal, processual penal. Direito penal é um dos ramos do direito público. E o que é que o direito penal vai estudar? Ele define, conceitua as infrações penais. Então, em direito penal você vai aprender o que é uma infração penal. Você sabe que infração é violação de norma. O substantivo infração, infringir, que é o verbo, é sinônimo de transgredir, transgressão, que tem um caráter teológico fortíssimo. O que é infringir, transgredir? É você colocar seus pés após a linha da norma proibitiva. Você vai ver muitas normas proibitivas no direito penal. Se a norma é proibitiva, você não pode violá-la, porque ela restringe sua liberdade. Ela poda a liberdade individual. Se você cometer a infração penal, isto é, violar a norma proibitiva, você será penalizado, será responsabilizado. Transgredir seria mais ou menos como você dar uma ordem a seu filho. Norma: você hoje não vai jogar videogame porque você não fez os deveres escolares ontem. Então, a penalidade para ele hoje, a norma para ele proibitiva hoje é não jogar videogame. Bem, se estabeleceu a norma e foi trabalhar. Quando você volta, você descobre que ele jogou videogame. Logo, houve uma infração da sua ordem, uma transgressão da norma que você estabeleceu. E é isso que estuda direito penal. Todo ser humano que infringe a norma penal, que transgride as normas proibitivas penais, a ele se estabelece uma pena, isto é, uma responsabilização, uma consequência ruim. Ou pena, ou medida de segurança, que se aplica aos infratores. Todo infrator da norma, todo transgressor da norma penal será penalizado. Os que não podem, os que são isentos de pena, se submeterão à medida de segurança. Você vai aprender a diferença entre penas
e medidas de segurança. Esse assunto explícito, particularmente, não cai em sua prova, das penas. Mas ao longo do curso, quando você estudar comigo concurso de crimes, então você vai ter essa noção, essa diferença entre penas e medidas de segurança. Bom, afinal, se o direito penal define, estuda as infrações penais e as penas a essas infrações combinadas, o que é infração penal? É toda violação, é toda transgressão da norma penal. Então, infração penal tem sinônimo de violação, de transgressão da norma penal. Tranquilo? A finalidade do direito penal, portanto, é proteger os bens jurídicos mais importantes e necessários para se viver em sociedade. Quais são esses bens jurídicos mais importantes? Estão elencados no Código Penal que você estuda comigo. Direito à vida, sem esse direito você não exerce os demais. Direito à liberdade, direito ao respeito aos mortos, direito ao patrimônio. Então esses direitos são protegidos. Direitos protegidos pela norma penal são chamados bens jurídicos. Você conhece o crime de furto, que é levar o que é seu sem você ver ou arrebatar de sua mão e sair correndo. Furto. O crime de furto protege o patrimônio do indivíduo. Você não tem patrimônio? Motocicleta, pendrive, notebook, TV, esse seu patrimônio é protegido. A lei protege seu patrimônio castigando, penalizando aquele que subtrai, leva o que é seu. Então a lei está protegendo seu patrimônio, porque vai penalizar aquele que furta o que é seu. De modo que, veja, estamos aí diante de bens jurídicos protegidos. Lesão corporal é um bem jurídico protegido. Essa é a finalidade do direito penal e o conceito. Toda violação à norma penal é uma infração penal, e o direito penal define o que são infrações penais, estabelecendo as penas e as medidas de segurança aos infratores. Bom, agora que aprendemos o que significa infração penal, há um ponto aí importante. É que no Brasil nós temos dois tipos de infrações penais. Perceba aí que nós temos dois tipos de infração penal. Nós temos o crime e a contravenção penal. Esses são as duas espécies de infração penal: crime e contravenções penais. A principal diferença entre ambas, a principal diferença entre crimes e contravenções penais é essa aí. Como é que eu sei que uma norma penal é um crime e uma norma penal é uma contravenção penal? Basta olhar as penas. Crime, pena, reclusão. Você olha a pena, vê que é reclusão, então é crime. E você pode ter crimes cuja pena é reclusão, reclusão e multa, reclusão ou multa. Você pode ter crimes descritos no Código Penal ou em leis especiais fora do Código, cuja pena é detenção. Também você tem crimes cuja pena é detenção e multa, detenção ou multa. Como é que eu sei que uma norma penal é uma contravenção penal? Olhando a pena. Se a pena é prisão simples e multa, prisão simples ou multa, ou somente multa, você tem ali uma contravenção penal como norma, como norma penal, como infração penal. Onde é que você encontra os crimes? Você vai encontrar os crimes no CPB, Código Penal Brasileiro, nas leis especiais, leis extravagantes, lei antidroga, lei de tortura, lei de racismo. Aí você encontra as contravenções penais, os crimes, lei de tortura, lei antidroga, lei de racismo. Você tem aí crimes cuja pena é reclusão ou detenção,
fora do Código Penal. E as contravenções penais, você pode abrir seu Google e colocar assim, ó, Lei das Contravenções Penais. Então, tudo que tiver escrito naquela lei das contravenções penais são contravenções penais. E você vai ver as penas para contravenção penal. É prisão simples e multa, prisão simples ou multa, ou apenas multa. As contravenções penais você encontra na lei de contravenções penais e na lei KO, que você estuda para seu concurso, lá na própria lei KO, que define as contravenções referentes a preconceito ou discriminação contra a mulher, em razão do divórcio, em razão do estado civil ou em razão do sexo. Lá você vai estudar também comigo, lei KO. Você tem preconceito ou discriminação em relação ao estado civil da pessoa e discriminação em relação ao sexo da pessoa. De modo que, por exemplo, se eu tenho uma empresa privada, nego emprego a você que foi procurar trabalho em minha empresa, porque você é mulher ou porque você é homem, se eu neguei emprego por esse motivo, pelo sexo masculino ou feminino, eu cometi uma contravenção penal descrita na lei KO. A minha pena lá é prisão simples ou multa. E é uma contravenção penal. Você vai estudar para a sua prova. Bem, as principais diferenças são essas. A principal diferença é a pena cominada, a pena que está estabelecida. Quando você estudar comigo os crimes em espécie, você verá que não existe pena de multa isolada para crime. Note que a pena de multa está sempre acompanhada nos crimes de reclusão ou detenção. Já a contravenção admite pena de multa isolada. Há contravenções penais que a única pena é multa. Está combinada para a contravenção penal somente multa. Mas você não vê, e aí cuidado com as questões de concurso, pena de multa isolada para os crimes. Ela está sempre acompanhada de reclusão ou detenção. Portanto, qual é a máxima? Não existe pena de multa combinada isoladamente para os crimes. Existe pena de multa combinada isoladamente para contravenções penais. Essas são as diferenças. A diferença básica é a pena para crime, reclusão ou detenção, pena para contravenção penal, prisão simples ou multa. Vamos voltar e seguir. O outro ponto é esse. Teoria do crime. É o ponto 2. Afinal, o que é crime? A prova quer que você saiba o conceito de crime. E aí, o que você estuda, na verdade, é o conceito analítico do crime. Afinal, o que é crime? Crime é um fato. Veja lá, o crime é um fato. Antes de tudo, o crime é um fato. Mas o que é um fato? É tudo que já foi feito. Perceba, eu bati palma. Isso é um fato. Por que é um fato? Porque eu fiz. Foi feito. Eu fiz assim, tá ligado? Isso aqui é um fato. Eu fiz essa palhaçada, essa presepada, essa pantomima. Isso é um fato. Já foi feito. Tudo que já foi feito é fato. Agora veja, quando eu fiz assim, o assado, esse fato não é criminoso. E a questão é, quando é que um fato, aquilo que já foi feito, é crime? Quando o fato é típico, quando o fato é antijurídico ou ilícito, quando o fato é culpável. Eu preciso refletir se o fato cometido pelo ser humano, feito pelo ser humano, ele tem esses 3 elementos. Todo fato que em si engloba os 3 elementos, o fato é típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Se o fato
conglomera, enfeixa, encaixotar esses três elementos, o fato é criminoso. Estamos diante de um crime. Esses três elementos convertem uma ação humana em crime. Nem toda ação humana, nem toda ação é comportamento, nem todo comportamento humano, nem toda conduta humana, ação, conduta, comportamento. Nem toda ação humana, nem toda conduta humana é um fato criminoso, a não ser que na ação humana, na conduta humana, esses três elementos, fato típico, antijurídico e culpável, estejam presentes no caso concreto. Avancemos. Bem, veja agora um outro ponto. Você tem os três elementos do crime, fato típico, fato ilícito e fato culpável. Você não vai estudar todos os elementos do fato típico, não para sua prova. Conduta dolosa ou culposa, conduta comissiva ou omissiva, são os elementos do fato típico. Resultado, nexo de causalidade entre conduta e resultado e tipicidade formal e conglobante. Você não estuda os elementos do fato típico para o conteúdo de policial, investigador de Polícia Civil da Bahia e também vocês do CFO e soldado PM ou CBM. Vocês não estudam os elementos do fato típico. Agora, vocês estudam os elementos da culpabilidade. E você já está aí apresentado a você na tela quais são os elementos da culpabilidade. O fato é culpável e a culpabilidade tem seus elementos. Quais são os elementos da culpabilidade? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Você vai aprender esses temas lá quando estudar comigo culpabilidade, e aí é tema de sua prova. Bem, você estuda também as excludentes de ilicitude. Vai aprender lá no momento qual é o conceito de fato ilícito ou antijurídico, que é a relação de antagonismo que se estabelece entre a conduta do agente e o ordenamento jurídico. Relação de antagonismo que se estabelece entre a conduta ou comportamento do agente é aquele que comete o crime, e o ordenamento jurídico está escrito como norma penal. Entendeu? E você vai aprender isso comigo quando der excludente de ilicitude. O que é que você aprende agora sobre fato típico, fato ilícito, fato culpável? Que esses são os três elementos que convertem um comportamento humano, uma ação humana em um crime. Imagine que minha nega me deu um corno, tá ligado? Eu tomei um cornito. Eu aí me aborreço, pego uma marreta e quebro a moto dela toda. Piranha, 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 safada. Aquela presepada de homem traído. Quebrei porque quis quebrar. Esse é o famoso crime de dano. É uma norma proibitiva. Eu não posso danificar, destruir, inutilizar bem alheio, patrimônio alheio. Eu não posso inutilizar, destruir. Posso fazer isso. Há uma pena para esse meu comportamento. Esse meu comportamento é um fato típico. Por que é típico? Porque meu comportamento, minha ação, minha conduta de quebrar a moto daquela piranha traidora é crime, é fato típico. É o que você vai ver agora. Vamos estudar um pouco dessa noção de fato típico. Você não estuda os elementos do fato típico, mas você estuda a noção de fato típico. Olha aí, ó. Bora ver o fato típico primeiro. Bem, fato ilícito, fato típico. Quando é
que o fato é típico? Falamos em tipicidade. Diz-se que um fato é típico quando a conduta do agente, a conduta é sinônimo de ação, omissão, comportamento, quando a conduta ou comportamento do agente se enquadra. O que está aí em lilás são sinônimos. Diz que um fato é típico quando o comportamento do agente se enquadra, se justapõe, se amolda, se subsume na definição do crime descrita no tipo penal. Você tem o tipo penal, que está lá escrito no Código Penal ou em leis especiais, um tipo. Vamos citar o que é tipo. Olha lá o tipo. Escrito. Quando o meu comportamento, seu comportamento na vida real se enquadra no tipo, é igualzinho ao que está escrito no tipo penal, eu cometi um fato típico. Quando o meu comportamento, minha conduta, sua conduta, quando minha conduta, sua conduta é exatamente igual ao que está descrito no tipo penal, você tem um fato típico. Tá. Vamos ver esse fato típico. Esse é o conceito de fato típico. O fato típico tem esses elementos, olha, conduta, dolosa ou culposa, resultado, se eu dou um tiro em alguém, há uma conduta. Dolosa, se eu quis matar. Se foi sem querer, foi por negligência, imprudência, imperícia, eu matei sem a intenção de matar, a conduta é culposa. Omissiva, quando eu tenho que fazer, a lei proíbe que eu faça, eu deixo de fazer alguma coisa. Então a lei proíbe a lei manda que eu ajude, por exemplo, um idoso que está em situação de perigo. Que eu ajude alguém que está se afogando. Se a minha ajuda não me colocar em risco, a norma quer que eu ajude. Quando eu deixo de ajudar, podendo fazê-lo, a minha conduta é omissiva. A norma quer que eu ajude e eu dolosamente não quero ajudar. Comissiva, a norma aí é proibitiva. A norma quer que eu não faça. Matar alguém. A norma está dizendo que se eu matar eu pego pena. Então a norma está proibindo que eu mate pessoas. Ela define o crime de homicídio como matar alguém. Ao mesmo tempo que ela define, ela está proibindo esse comportamento humano. Porque há uma pena, há uma consequência ruim para quem transgride a norma. Quando eu mato alguém, eu transgrido a norma. Quando eu mato, eu transgrido. Quando eu mato, eu me comporto como está escrito na norma. Quando eu mato, eu transgrido a norma. Quando eu me comporto como está escrito na norma, quando eu mato alguém, me comportei exatamente como está escrito, minha conduta se enquadrou no tipo, eu cometi fato típico. Quando eu matei alguém e a norma proíbe que eu mate, eu cometi um fato ilícito, porque minha conduta entrou em contrariedade, em antagonismo com a norma. A norma, matar alguém, está proibindo que eu mate. Quando eu matei, eu entrei em conflito com a norma, em colisão com a norma, em antagonismo com a norma. O outro elemento do fato típico é o resultado. Eu atirei, dei 2 tiros na cabeça do safado e ele veio a óbito em razão dos 2 tiros. Conduta gerou um resultado. Nexo de causalidade entre minha conduta e o resultado. E a tipicidade formal é conglobante. Vocês não estudam
os elementos do fato típico. Tão somente estuda o conceito de fato típico. E o conceito de fato típico é esse que cai em sua prova. O que é que vai cair em sua prova? O conceito de fato típico. Quando é que um fato é típico? Quando a minha conduta, a conduta do agente, se enquadra, se justapõe, se amolda, se subsume, é igualzinha a minha conduta à que está definida no Código Penal, no tipo penal, na lei penal especial, lá no tipo penal. Bem, avancemos para o conceito de fato ilícito ou antijurídico. Bora ver o conceito de fato ilícito ou antijurídico. É exatamente isso. É a relação de contrariedade, de antagonismo que se estabelece entre a norma penal e a conduta do agente. Minha conduta e o ordenamento jurídico está previsto como crime ou contravenção penal. Então esse é o fato ilícito antijurídico. Note que antijurídico tem o prefixo ante, ANTI. Ante com I significa contra. Isto é, eu cometi um fato, eu me comportei contra o direito. Antijurídico, contra o ordenamento jurídico. Eu sou anti-Bahia, anti-Vitória, anti com I. Esse prefixo que significa contra. Estou em contrariedade com. Então, o que é fato ilícito antijurídico? É a relação de contrariedade, relação de antagonismo, que se estabelece entre meu comportamento humano, minha conduta, e o ordenamento jurídico. Está lá escrito, ó, matar alguém, crime de homicídio. É o artigo 121 do Código Penal. Está lá, matar alguém. Aí eu matei alguém. Está escrito matar alguém, eu matei na vida real. Meu comportamento na vida real se adequa, é igualzinho ao que está escrito lá no Código Penal, ao tipo. Tipo do homicídio, que é matar alguém. Bem, eu matei. Fato tipo. Me comportei como está escrito. Me comportei, meu comportamento se adequa, se justapõe, se subsume ao tipo descrito na lei penal. Ao mesmo tempo que meu comportamento é típico, fato é típico, o que eu fiz, o que foi feito por mim é típico, também é antijurídico, porque meu comportamento entra em choque, em rota de colisão. Eu bato a cara no muro do ordenamento jurídico. Matar alguém é uma norma proibitiva. Quando eu matei, entrei em conflito, em contrariedade e antagonismo com a norma. Fato típico, fato ilícito ou antijurídico. E o fato culpável? O que é culpabilidade? É o juízo de reprovação pessoal que se faz sobre a conduta ilícita do agente. É a responsabilidade pessoal do agente por um fato antijurídico cometido. Quais são os elementos da culpabilidade? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Você estuda cada elemento da culpabilidade lá, em excludente de culpabilidade, exclusão da culpabilidade. Vai estudar cada elemento separadamente. Aqui você deve aprender uma coisa simples: os conceitos dos elementos do crime. São 3 elementos do crime: fato típico, fato ilícito, também chamado fato antijurídico, e fato culpável. Qual é, então, afinal, o conceito de fato típico? Fato típico é a subsunção, o enquadramento, a justaposição da conduta do agente ao tipo penal. Eu tenho um tipo penal,
Homicídio simples, matar alguém, pena 6 a 20 anos. Isso é o tipo. Você vai aprender comigo teoria da norma. Isso é o tipo penal. Quando o meu comportamento é exatamente igual ao que está no tipo, eu matei, dei 2 tiros na cara do safado ontem. O que eu fiz, o que foi feito, o fato que eu cometi é típico. Eu fiz exatamente igual ao que está escrito no 121. Artigo 121 do Código Penal. Matei alguém. Fato é típico. Esse fato é típico, mas também é antijurídico. Porque a norma é proibitiva. Ela está proibindo que eu mate. Quando eu matei, eu entrei em rota de colisão com a norma. Está proibido e eu fiz. Há um antagonismo, uma contrariedade entre meu comportamento, minha conduta e a norma penal proibitiva. E o ordenamento jurídico, né? A norma penal proibitiva. No caso do 121. E afinal, agora, um fato culpável, que é esse juízo de reprovação pessoal que se faz sobre a conduta ilícita do agente. É minha responsabilidade pessoal por um fato antijurídico que eu cometi. Tranquilo? Se os 3 elementos estiverem no fato praticado, os 3 elementos convertem o fato em crime. Bora para o primeiro exemplo? Bora lá? Exemplo 1. Agora que saímos do conceito, que é abstrato, para exemplos práticos. Olha aí, conceito para exemplo. Ô, bicho aí. Exemplo 1. A, maior de 18 anos e mentalmente normal, deflagra 2 tiros em B, matando durante uma discussão de trânsito. Esse é o fato. Fato é o que foi feito. Isso aconteceu, foi feito. E quem fez? A. A fez. O que foi que a fez? Colocou 2 balaços na mente de B, na testa, no crânio. Agora escute. Primeira pergunta que se faz sobre o fato. Queremos saber se esse fato é crime. O fato, pergunta 1, os tiros deflagrados por A contra B, esse fato é típico? A resposta é sim. O primeiro elemento do crime é fato típico. E eu já respondo que há um fato típico aí, no exemplo. No comportamento de A, o fato é típico. A conduta, o comportamento de A se justapõe, se enquadra, se subsume no tipo penal do artigo 121. Olha o tipo aí. Você aprenderá comigo teoria da norma. Não cai para você que vai fazer CFO ou soldado PM. Teoria da norma só cai para investigador de polícia civil. Então você, de polícia civil, estuda comigo. E vai o vídeo para o ar. Teoria da norma. Esse conjunto que você vê aí na sua tela, nome do crime, homicídio simples. Artigo 121, matar alguém. Matar alguém é a definição de homicídio simples. Você que nunca viu direito penal, quando você está diante desse tipo penal, nome do crime, definição do crime matar alguém, pena cominada, diga cominada, estabelecida para o crime. Qual é a pena cominada? Reclusão de 6 a 20 anos. Como é que eu sei que homicídio simples é crime? Por causa da pena, reclusão. Tá vendo a pena aqui? Então, homicídio simples é uma infração penal que é crime, porque a pena é reclusão. Se a pena fosse detenção, também seria crime. Mas se homicídio simples tivesse como pena prisão simples ou multa, homicídio simples seria contravenção penal. É tranquilo? Como a pena é reclusão, eu sei, você sabe que homicídio simples é um crime. Qual é a proibição aí? É matar alguém. Se eu matar, se eu me comportar como está escrito, fato típico, A cometeu um fato típico. Ele deu 2 tiros em B. E B morreu, ele matou alguém. A
matou alguém, se comportou exatamente como está escrito no artigo 121. Ele matou alguém. Fato é típico. Na prova de concurso, você vai usar a definição doutrinária. A conduta de A se justapõe. Você pode usar também a conduta de A se encaixa. Você pode usar também a conduta, o comportamento de A, de dar 2 tiros na cara de B, se enquadra. A conduta de A se subsume ao tipo penal do artigo 121. Ele cometeu o crime, a transgressão penal, se comportou como está escrito, ele matou alguém e estará sujeito a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Tranquilo? A segunda pergunta é: o fato, os tiros, o fato é esse, o que foi feito foi isso por A. Ele deflagrou 2 tiros em B. Esse é o fato, aquilo que foi feito. O fato, os 2 tiros que A pipocou na cara de B, é fato ilícito? Fato antijurídico? É. Porque note que o tipo penal, a norma penal, ela proíbe que se mate. Matar alguém é a definição de homicídio simples. Você que nunca leu o Código Penal, lê assim, ó. Não está ali o nome do crime, é homicídio simples, lê o nome do crime. Você pergunta assim, ó, ao Código, o que é homicídio simples? E o Código define para você. Responde sua pergunta. Homicídio simples significa matar alguém. Quando eu mato alguém, homicídio é simples. Tranquilo? E esse matar alguém tem pena? Tem. Reclusão de 6 a 20 anos é a pena combinada. Tudo isso é o tipo penal. Note que há uma contrariedade entre a conduta de A, 2 tiros deflagrados na bochecha de B, e a norma penal. A norma proíbe que se mate, ele matou. A contrariedade, o fato é contra a norma, antijurídico, contra a norma. Ilícito, contrário de lícito. Lícito, eu estou agindo dentro da norma. Ilícito, eu transgredi a norma, andei fora das linhas da norma, saí do campo. É offside, é corner, é crime, sair das linhas do campo, infração penal. O fato é ilícito, porque contraria, meu comportamento de matar B contrariou a norma penal. É típico, porque eu me comportei tal qual está escrito, meu comportamento se encaixa no tipo de matar alguém, eu matei na vida real. É ilícito o fato, porque meu comportamento contraria a norma não quer que eu mate, eu matei. Por fim, bora ver se o comportamento, o fato, a ação de B, comportamento de B, de A, é um fato culpável. O fato, os tiros deflagrados por A contra B, é fato culpável? E como é? Fato é super culpável. Sim, a reprovação social pela conduta de A se impõe. Há uma reprovação social que se impõe sobre a conduta de A. A poderia escolher não atirar em B. Tirou porque quis. Perdeu a cabeça. Mas ele podia escolher não atirar. Não é maluco. Não é doente mental. Não está em parafuso mental. A não é doente mental. Ele tinha consciência do que estava fazendo. Isso é que é dolo, meu camarada. Eu sei que matar é errado, mas quero fazer. Ele sabe que matar é crime. Todo mundo que mora por aqui sabe que matar é crime. Mas eu quero matar. Então eu quero infringir, transgredir, sair das linhas do campo da norma penal. Quando eu matei, eu podia não matar. A escolha foi minha. Eu sabia das consequências quando eu atirei nele. Eu cometi um fato culpável. Eu tinha escolha. Cometeu crime porque sua conduta... Por que A cometeu crime?
porque a conduta dele é típica, se enquadrou no tipo do artigo 121, antijurídica, a conduta dele contraria o artigo 121, que proíbe matar, e a conduta de A, o comportamento de A é culpável. O fato é culpável, porque A podia escolher não matar. Ele sabia das consequências de matar, sabia que é crime, ele seria responsabilizado. Ele tinha escolha, escolheu matar, escolheu transgredir. Então A cometeu crime, porque o fato é típico, ilícito, antijurídico e culpável. Esses elementos converteram o fato, aquilo que foi feito por A, em crime. Muito bem, vamos dar uma paradinha para respirar e voltamos com um contra-exemplo. Porque se no fato cometido, naquilo que foi feito pelo ser humano, na conduta humana, faltar, estiver ausente um dos 3 elementos que convertem um fato em crime, não há crime. Então você aguarde aí, que eu vou beber um copo de H2O, tá ligado? E volto para continuar o paradão.